contigo, nossa eterna gratidão. Boa noite a todos. Que a paz do nosso irmão maior Jesus, que agora nos acolhe, nos protege, possa nos facultar nesse instante de oportunidade o exercício das nossas escolhas. O texto que foi lido, ele retrata uma passagem de Jesus, em que Jesus saía de Jericó com uma multidão, e ao sair de Jericó, sentado em uma calçada, o cego Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E a multidão em parte se dirigia a ele para que ele não fizesse isso, não fizesse esse chamado. Mas ele continuou insistindo, Jesus, filho de Davi. E é aí que Jesus, diante da multidão, não só exclusivamente pela escuta, mas pela capacidade espiritual de percepção, pelo qual ele detinha, ele sentiu a necessidade de parar. E depois o cego se dirige a Jesus, Jesus escuta, vem, traz ele aqui, e aí é dito para ele, vai, levanta, o mestre te chama. Ele simplesmente se locomove com a ajuda de umas pessoas, e chegando próximo de Jesus, Jesus faz a seguinte pergunta, o que queres que eu te faça? Bom, mas aí poderíamos até fazer uma pergunta, mas Jesus não sabia que ele estava cego? Mas qual a necessidade da pergunta? E depois o cego viu a luz, e nesse exato momento que ele viu a luz, ele seguiu a Jesus, tal qual Paulo de Tarso. E exatamente em função desse trecho do Evangelho de Jesus, que foi lido pela nossa irmã, está em Marcos 10, 46 a 52, que vamos tratar nessa noite. No primeiro momento ela fala, e depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Nós ouvimos a narração aí de que o homem era cego. Mas é outro questionamento que podemos também parar e refletir, já que o Espiritismo é uma questão de reflexão, não é de convencer o outro, mas fazer com que as pessoas possam refletir sobre essa dinâmica. Não insistir que tenhamos os centros espíritas cheios. Não é esse o nosso interesse. E que aquelas pessoas que sejam tocadas e chamadas, elas possam vir pela sua própria vontade, pelo seu próprio discernimento. Por que Jesus chamou Pedro, vem, e Pedro logo se levantou e foi? Por que Jesus chamou Tiago e Tiago logo foi? E assim com todos os outros.
e que nós chegamos hoje e Jesus está nos chamando a toda hora e a todo instante e a gente ainda não se sensibilizou profundamente para que pudéssemos seguir. É algo que também a gente também começa a pensar, né? Então, esse texto nos dá uma reflexão sobre a cegueira, sobre o cego e a cegueira. E esse é o ponto central dessa mensagem de Jesus. Que Jesus não ia passar simplesmente e as pessoas que estavam clamando por ele ficassem à margem daquela necessidade. Jesus simplesmente não ia deixar de exercitar naquela hora e naquele momento o princípio do bem. E veja, ele sempre aproveitou as oportunidades que se apresentavam a ele, ele simplesmente se doava. É claro que a multidão não queria atrapalhar, como se fosse atrapalhar a caminhada de Jesus. Mas Jesus simplesmente disse: isso é mais importante agora. Então trabalhamos com o princípio da liberdade, da responsabilidade e das escolhas. Trabalhamos com o princípio da liberdade, responsabilidade e escolha. Vamos falar um pouco sobre essas questões mais adiante. Então, para essa questão da cegueira, eu fui buscar um pouco de um trecho do livro, ou melhor, da mensagem escrita por Joana de Ângeles sobre a cegueira. E minha pergunta primeira e minha pergunta maior em função desse contexto é: se voltar à filosofia, como? Qual a função da cegueira aí? O que significa a cegueira? O que é o estado de estar cego? Bom, poderíamos todos dizer, ele não via. O homem não via, por isso era cego. Mas, só são aqueles deficientes visuais os cegos? É provável que não. É necessário ter olhos de ver Jesus. Essa frase diz muito. Olhos de ver. Não é simplesmente os olhos de olhar. Olhar qualquer um pode olhar. Mas ver especificamente precisa de algumas qualidades, habilidades, que vai além do simplesmente olhar. A grande maioria da humanidade simplesmente olha. Poucos vão mais adiante profundamente para ver. E quando se vê, o homem se ilumina. Então, Joana de Ângeles fala o seguinte: há o que jaz na cegueira física e os que padecem na cegueira espiritual. O ignorante, na sombra em que se debate, expunge, quer dizer, se apega ao mau uso do conhecimento. Paulo de Tarso. Não que sejamos por nós, não que seja pela capacidade de nós mesmos, mas essa capacidade vem de Deus. Onde é preciso retirar o espírito da letra. Paulo de Tarso fala que é necessário retirar o espírito da letra. E quando é que se retira o espírito da letra? Quando sai do olhar e vai para o ver. Onde exige de nós algumas qualidades, exige uma vontade. Entre os filósofos antigos, Aristóteles tinha uma premissa básica que dizia que a vontade era a primeira das virtudes. Observa que não se trata de inteligência, é indiscutível a ação da inteligência,
Todos são inteligentes, todas as pessoas são inteligentes, que é a arte de resolver, a arte de discernir, a arte de analisar, a arte de encontrar respostas. Essa seria a habilidade da inteligência. Mas só pela inteligência as coisas não aconteceriam. O que desloca a inteligência é a vontade. Então é a vontade que faz com que o homem materialize tudo aquilo que ele anseia, deseja e quer. E essa vontade não pode ser uma vontade fraca, tem que ser uma vontade firme, decidida. O inferno, na agonia que experimenta, repara as peças e implementos orgânicos que a imprevidência destroçou. O mau uso dos sentidos construiu no nosso perispírito algo que pudesse interceptar a nossa visão. E ao reencarnar, o indivíduo já traz com a sua cegueira. Já traz a sua cegueira. E observa-se que simplesmente não há uma questão superficial em relação a esses aspectos. O que há aí é princípios que, em torno do cego, forma as ligações. Como? Mas como poderíamos explicar a presença do cego ali onde outros vieram, vendo? E por que ele tinha que passar pelaquela experiência, pelaquele experimento? Veja, a questão da reencarnação. O livre-arbítrio. O mau uso das escolhas. E o que fez com a visão? Outro detalhe. Mas tem também uma questão interessante que, de certa forma, um grupo das pessoas na humanidade faz isso. Não vê porque é de ruim, não vê, imagina o que ele fez na outra vida. Mas não é só isso. Existem algumas escolhas que o próprio Espírito pede para que ele possa dar um avanço no processo de evolução espiritual. A deficiência, entre aspas, de algumas pessoas pode ser exclusivamente um pedido dela. Pela necessidade. Então, não necessariamente o cego, ele é cego porque ele tinha que pagar algo. Mas foi uma escolha no qual ele também optou para que ele pudesse crescer. Porque ele sabia que se tivesse a visão, ele poderia fazer outras coisas que o retiraria do caminho espiritual. E observa que no final da história, e o cego logo seguiu Jesus. E o cego logo seguiu Jesus. Então, para ele seguir, era necessário um preparo espiritual. Claro. Era necessário um preparo espiritual. Assim foi com os apóstolos. Eles não seguiriam simplesmente por seguir. Quem é Jesus? Então, nós temos vários tipos de cegueiras. E essas cegueiras interferem diretamente no nosso processo de evolução. No exato momento em que Jesus passava próximo à estrada no qual ele estava sentado, disse Jesus, pediu para que chamassem o cego, dizendo-lhes, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si mesmo a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes, o que quer? O que queres que te faça? Essa pergunta é uma pergunta bastante profunda.
Por quê? Se Jesus observou que ele estava sem a visão perfeitamente bem, Jesus, com a sua sensibilidade, espiritualidade e evolução, e visão daquele momento da necessidade do irmão cego, Bartimeu, Jesus se dirigia a ele e já sabia qual era a necessidade dele. Mas observa um detalhe. A responsabilidade de escolha é sempre de quem está no nível do sofrer. Até nesse momento, é ele que vai escolher. É ele que vai decidir. É ele que vai optar. É ele que vai fazer com que aquela decisão de Jesus possa lhe facultar a abertura, a visão, e ele começar a ver as pessoas, a estrada, os objetos e tudo aquilo que cercava. O que queres que te faça? Outra coisa que a gente pode observar nesse ponto, que é Bartimeu, ele tinha uma vontade muito grande para isso. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, ele reconhecia prontamente essa evolução de Jesus. Alguém falou para ele, ele logo sentiu. E veja a vontade insistente na qual ele estava se dirigindo a Jesus e que Jesus o escutou. Trazendo para uma realidade mais palpável do nosso dia a dia, as dificuldades fazem muitos desistirem. Jesus sabia exclusivamente qual era o objetivo da pergunta. Claro, quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus depositou na mão dele a responsabilidade de poder escolher. Jesus depositou nele o livre-arbítrio. Jesus depositou naquele exato momento a liberdade para que ele pudesse ser. É como se dissesse: o que queres que eu te faça? Porque até nesses momentos a decisão é tua. Percebe? Que as pessoas sempre clamam para melhorar da dor, para melhorar e se curar. E por esse exemplo aí dá para a gente perceber que Jesus está ali. Mas por que não falas? Por que não diz o que quer? Imperantemente pela vontade decidida e firme. A vontade vem de dentro e não de fora. A consciência vem de dentro e não de fora. Os valores vêm de dentro e não de fora. Daí a necessidade do espírita em estudar. Sempre estudar. Porque no estudo a gente constrói aquela pedra firme que vai fazer com que nós possamos utilizar em determinado momento com firmeza na direção do caminho. Porque muitos apóstolos foram crucificados de cabeça para baixo, chicoteados, eles simplesmente poderiam fugir, sair dali, se esconder, porque simplesmente eles confiavam. Confiavam na sabedoria, confiavam no conhecimento que tinha adquirido em outras existências. Estavam ali preparados para aquele momento e logo seguiram Jesus. Então, qual a base dessas escolhas? Que referencial ele tomou para fazer o pedido a Jesus, sabendo da responsabilidade que ele tinha? O que era imprescindível naquele momento para o cego quando Jesus fez essa pergunta? Porque nesse momento ele iria se mostrar. E ninguém dá o que não tem, só dá o que tem. Mesmo aqueles que não têm, eles dão o que não têm. Claro. Mas como dar o que não tem?
E naquele exato momento, ele deu o que ele tinha. Então isso mostra uma certa sensibilidade e condição espiritual no cego Bartimeu, que se dirigiu a Jesus e logo seguiu Jesus. Não simplesmente pela cura. A cura estimulou ele naquele exato momento a entrar em conexão com o que ele já trazia de sua rocha, de sua base, de seu estudo, de sua fomentação, de seu conhecimento, que fez com que, o abrir os olhos para ver, ele pudesse confirmar, decisivamente, confirmar que aquele era o homem que ele devia seguir. Outra coisa, a decisão dele foi feita baseado na sua própria consciência. Evangelho, Kardec, Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei divina? Na consciência do homem? Então os estudos fazem a gente revelar algo que a gente já traz enquanto potencial, porque somos imagem e semelhança de Deus. E aí fica um ponto também nesse mesmo momento de escolha, que é: qual o nosso projeto? Qual o nosso plano? Veja, é um plano divino ou é um plano humano? Qual é o nosso projeto? Nós temos um plano divino ou um plano humano? Quando Jesus chamou os discípulos, que eles logo seguiram, veja que ele tinha um projeto, que ele tinha um plano divino, um plano espiritual para segui-lo. Esse era o projeto dele. Porque Bartimeu, simplesmente, quando foi retirado, aquele impasse que fazia com que ele não pudesse ver, ele poderia simplesmente ficar ali: agora estou vendo, e não seguir Jesus e voltar e ter a vida que ele simplesmente o queria. Mas o que dirigia ele? O instinto? Os impulsos? Não. Algo estava construído nele, que fez com que, naquele exato momento, ele escolhesse o projeto divino e não o projeto humano. E nós sabemos que o projeto humano é tridimensional, isso é um projeto falho. Nós não encontramos nessa história da vida material tridimensional aquilo que possa profundamente gratificar o homem, que possa dar as certezas para o homem que a gente tanto busca. Guimarães Rosa, em Sertão Veredas, diz: a única certeza que eu tenho da vida, a única certeza que eu tenho da existência é não ter certeza de nada. Porque nesse caminhar de três dimensões, não temos certeza de nada. Certeza de quê? De política. Certeza daquilo que a gente está aprendendo e estudando vai nos garantir verdadeiramente aquilo que se prega? A linha de educação é essa? Sim, é esse. Um plano material. Mas para o plano divino, a gente vai precisar ascender, crescer. A gente precisa ser tocado. E o cego foi tocado naquele momento. Outro ponto no momento dessa escolha é como lidamos com o que escolhemos. Estamos escolhendo a todo instante e a todo momento. O cego Bartimeu escolheu ver. O cego Bartimeu escolheu ver. E como ele vai lidar a partir do momento que ele começa a ver? Porque ali ele tinha mais o sentido. Ele tinha o sentido que lhe faltava.
Então percebe que o ato de escolher, precisamos de um nível de consciência para isso? Porque entramos em outra lei, que é a lei de causa e efeito. Porque quando escolhemos baseado em quê? Ou baseado em quê? Na nossa consciência. Tudo bem. E se não tivermos, ou como o cego teve, essa condição que dava sustentação para ter essa consistência a partir do momento em que foi decidido. Nesse momento também, já falei das escolhas, a gente lida com a lei da reencarnação. E um grande sentido está aí, é exatamente esse. O que é que essa deficiência, o que é que esses limites nos ensinam? Porque as coisas estão para despertar no homem a consciência e que ele possa decifrar qual o significado de todas essas coisas que se apresentam para mim. Porque Deus se aparece para o homem através das pessoas e das circunstâncias. E é exatamente aí que vamos fazer as escolhas. E é exatamente aí que vamos nos desnudar. É exatamente aí que vamos nos mostrar. Mas mostrar exatamente como. No caso do cego Bartimeu, ele se mostrou. Porque logo o seguiu. E a partir do momento em que tudo isso começa aqui na vida material, na infância. E exatamente na infância que a gente deixou esse mundo, o mundo espiritual, e viemos exclusivamente para o mundo físico. Que do mundo espiritual a gente tem a plena consciência, a gente sabe perfeitamente bem, porque ali está presente. Mas quando adentramos o mundo material, há aí um outro conceito dentro da visão espírita, que é do esquecimento em função daquilo que fizemos nas nossas últimas reencarnações. Mas é preciso? Sim, é preciso. Porque se tivéssemos a noção clara daquilo que a gente fez, realizou, isso traria muito mais prejuízo para o homem, para a evolução dele. Veja até que ponto chega a bondade divina. Compreendendo, nos ajudando e acreditando no homem de que ele pode crescer no espírito reencarnado, de que ele pode evoluir. O passado passou. Faz daqui para frente, que foi o que ele falou para o cego Bartimeu. Sem nos enfrentarmos, não há mudança. Sem nos enfrentarmos, não há mudança. Há também aquelas desculpas, né? Vocês lembram da fábula da raposa e das uvas? Lembram? Havia uma árvore, uma ovelha, e que uma raposa que come a uva, viu a uva, lá, magrinha, ele pulou para pegar as uvas, as uvas, e não conseguiu. De todo jeito ele tentou, mas não conseguiu. E depois ela disse, tá verde mesmo, deixa pra lá. Essa relação que a gente pode entender também frente às mudanças. Porque evoluir vai exigir do homem uma transformação. Eu não estou falando apenas de mudança, de transformação. E que o Espiritismo nos ajuda a entender, que é baseado na transformação para a vida espiritual. E onde começaria? Pelos valores humanos, transformando esses valores humanos em valores espirituais. Esse seria o princípio.
Bartimeu, ao falar, depois que se dirigiu a Jesus, ele se dirigiu com fé. Ele se dirigiu com confiança. E que aí a gente vai fazer uma diferença entre acreditar e confiar. Confiar nos dá essa condição de ir, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta, mas ir. Do que simplesmente acreditar. Acreditar, a gente acredita hoje e amanhã a gente já desacredita. E diante dessas escolhas que o cego Bartimeu fez, a resposta do cego foi: Senhor, que eu veja. E Jesus diz: vê, a tua fé te curou. Então aí a gente já entra dentro de um outro conceito, dentro da visão espírita, que é da fé, o conceito de fé. Que não é simplesmente aceitar ou entender, é compreender na profundidade, é confiar. Confiar prontamente nesse nível de conhecimento. Poderíamos nos perguntar aonde estaríamos hoje se esse conhecimento não tivesse nos tocado. E veja o quanto esses conhecimentos nos atenderam até hoje e continuam atendendo. Não por uma relação de culpa, mas por uma relação de escolha. Não são cegos que não estão na incapacidade de ver. É a força da fé, a força do confiar. E diante dessa escolha só é possível quando a gente tem uma base cada vez mais sólida, que nos garante essa escolha. O homem era cego e logo viu a luz. E nesse instante seguiu Jesus. Para que a gente possa refletir um pouco sobre essa realidade do cego Bartimeu, eu vou apresentar uma melodia que é baseada nessa ideia do cego Bartimeu, para que essa história ela fique arquivada conosco e a gente possa lembrar desse momento também através da música. A música espírita ela tem uma função didática, uma função pedagógica. A música vai aonde as palavras não chegaram. Senhor, que eu te veja. Ao sair de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. E à beira do caminho se encontrava Bartimeu, que vivia esperar o Senhor. E então alguém ouviu falar que Jesus o Nazareno ia passar.
Sem temor, se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, me faça enxergar. Muitos no caminho repreenderam Bartimeu, mas Jesus lhe disse assim: foi a força da tua fé, só a força da tua fé que venceu. Senhor, que eu veja, gritou forte Bartimeu. Senhor, que eu veja, eu não quero ser assim. Senhor, que eu veja, perdoa os erros meus. Senhor, que eu veja, tenhas compaixão de mim. E o homem que era cego pela força do amor, no mesmo instante viu a luz e seguiu o caminho do Senhor. Eu vou pedir para que a gente possa fechar um pouco os olhos. E a gente, nesse momento, começar a pensar e falar de nós para a gente. Como é importante, como é imprescindível na vida esse momento. O momento de estarmos aqui. E através da música, a gente encontrar essa libertação. É o amor que liberta das algemas da dor, que ajuda em festa a volta ao Criador. O meu sonho é cantar o amor que reluz, cantando a semente sobre a chuva de luz. Vem cá, meu irmão, companheiro da vida, abre o teu coração e agradece a vida. O meu sonho é cantar o amor que reluz, plantando a semente sobre as chuvas de luz. Quem vive assim sempre ajuda e perdoa
e ninguém o magoa nas estradas sem fim. Alimenta a esperança, os meus pés sempre alcança. Ao ouvir, vinde a mim, o meu sonho é cantar o amor que reluz, plantando a semente sobre as chuvas de luz. O meu sonho é cantar o amor que reluz, plantando a semente sobre a chuva de luz. Que o infinito bem, infinito amor, que nos acolhe a todo instante, a todo momento, que nos faculta a possibilidade de escolhermos, nos traga também a convicção em escolher, em decidir e confiar. Sem os encantados, não há mudança. Que bem, a paz e o amor possa estar com todos nós. E que ao sairmos daqui, possa sairmos revestidos, imantados pela luz que nos tocou, pela luz